Essa é a história de um senhor muito velho que não sabia quem ele era, mas que não importava, ele agora tem uma dor de cabeça por ser o cultivador mais forte do mundo, mas que reencarnou no corpo de um garoto pela milésima vez. E que ele não tinha mais os poderes de antes, e que não tinha efeito em nada atualmente, pensando que iria morrer agora no meio de uma bola de fogo vindo no seu corpo, mas sobrevivendo tudo aquilo, ele podia começar tudo desde o início para se tornar o mais forte, conhecendo uma mulher ao chegar na sua nova casa, mas que foi uma situação muito vergonhosa. Mas que ao mesmo tempo fez ela ficar em uma situação perigosa com suas roupas sendo cortadas em vários pedaços, deixando ela irritada por ser salva pelo protagonista depois de um tempo, que estava aprendendo a usar seus poderes, deixando a mulher quase sem roupas alguma em seu corpo, forçando os dois a formarem uma aliança. Em uma realidade de uma galáxia muito distante da que conhecemos, um homem experienciou a reencarnação 999 vezes, e agora ele está indo novamente para o monumento da alma, que parecia estar em algum lugar como o céu. E o velho estava sendo perturbado por uma mulher muito bonita, falando que ele não voltava há muito tempo até aquele lugar, e por que ele não avança mais, e ele estava esperando ela fazer essa pergunta para ele por muitos anos se aproximando daquela rocha em sua frente. E a mulher podia mudar de forma para ficar ainda mais bonita, perguntando qual era a diferença dela perguntar ou não, já que não tem como barganhar com alguém que se finge ser mudo o tempo todo. E ela comenta com uma forma de raposa que ele podia ter se tornado um deus há muito tempo atrás se quisesse, mas ele não estava interessado nisso, só queria sair desse ciclo de reencarnações infinitas. E a mulher em seu colo fala que se ele quiser se livrar disso, primeiro precisa reencarnar mais de 1000 vezes, fazendo então ele perguntar para a pedra quantas vezes ele já tinha reencarnado, totalizando 999 vezes exatas, achando que aquilo era uma brincadeira, por faltar somente mais uma, ele pula para cima da pedra voando, e ele diz que nessa última vez ele pode manter as memórias da sua vida, como uma vantagem a mais para ele aceitar a proposta, e que dessa vez precisa coletar 12 lágrimas especiais e reencarnar na idade de 20 anos de idade. Concordando então com aquele acordo, descendo uma poderosa luz em cima dele que faria com que ele reencarnasse. E o que vemos logo depois disso é a praia de uma cidade, com pessoas reunidas em volta de um homem que estava encurralado, tentando forçar aquele homem a contar alguma informação que eles querem, mas está disposto a desistir de tudo pelo que ele acredita, querendo entregar uma chave especial para aquele que foi escolhido. E quando os homens desistiram de convencer ele, falaram que ele ia morrer com esse segredo no seu túmulo, até que de repente caiu um raio no meio de todos que estavam presentes lá, e quem surgiu foi o protagonista que estava reclamando que ele não parecia ter 20 anos de idade como pediu, e sim um adolescente que não sabe de nada. E o homem logo ao seu lado caído no chão reconheceu ele como destinado a receber aquela chave em suas mãos, e os outros em sua volta estavam assustados com sua aparição repentina no meio deles, mas o protagonista fala para não se preocuparem porque ele simplesmente acabou de nascer com aquele rosto mais jovem. Mas o líder não ligou para isso e mandou que ele também fosse morto, assim como o homem que estava caído de antes, e então alguns cultivadores usaram poderes de fogo para atacar o protagonista bem na sua frente, que ele não teve quase nenhuma reação, usando então um poder desconhecido para tentar impedir o fogo de alcançar ele, mas não teve efeito algum porque ele ainda estava no estágio inicial de cultivo, e que isso era tudo culpa daquela pedra que fez ele não ter o poder de antes, achando que ia morrer agora alguns minutos depois dele já ter a sua nova vida. Mas na mesma hora aquele homem de antes se jogou em cima dele para o proteger, sofrendo todo o ataque de fogo em cima do seu corpo, que explodiu logo em cima dele para piorar ainda mais a situação de ambos os dois no chão. E quando toda a fumaça abaixou o homem estava quase morto, e o protagonista um pouco machucado se levantando para o combate, pensando que aqueles homens estavam pedindo para morrer, pegando então com seu poder uma espada emprestada do homem que estava voando, usando somente a primeira habilidade de controlar 5 espadas mágicas no início de seu poder, mas era o suficiente para ele derrotar aquelas pessoas que estavam na sua frente, criando diversas espadas em suas costas e arremessando-nos. Homens que tentaram usar fogo mais uma vez. E a colisão daquele poder fez com que ele explodisse, não achando que ia precisar ser salvo assim na hora que renascesse, mas ele conseguiu matar todos que estavam em sua volta com algum poder misterioso cortando os homens, restando nada além de corpos em sua volta, devolvendo aquela espada que pegou mais cedo para o dono,
mas sem querer acabou perfurando o corpo do velho, quase matando ele na mesma hora. Mas Els não queria ter feito isso, apesar daquele senhor já estar no seu leito de morte, mesmo sem aquele ferimento. Mas do mesmo jeito ele queria que ficasse com a sua chave, e levar para o endereço que ele havia dito depois de ser enterrado, e que eles estão esperando pelo protagonista chegar lá em algum momento, segundo o homem. Mas o protagonista não estava entendendo nada que ele estava falando quando estava vendo o velho morrer. E assim que ele já tinha enterrado o velho ali na areia, mas ele ficou curioso sobre aquela espada e levou até onde ele tinha falado mais cedo, e chegando lá era como se fosse um prédio que ele costumava morar, mas que como ele não tinha onde ficar poderia ser bom. Mas quando ele abre a porta dá de cara com uma mulher que estava quase sempre nada, e pela surpresa acabou derrubando sua toalha no chão ali no corredor. E então a mulher estava sem nada na gente do protagonista tentando se esconder, e na mesma hora que ele viu aquela situação na sua frente, ele esticou sua mão para pegar alguma coisa na frente da mulher, e ele então fechou a porta imediatamente para não ficar mais vendo o corpo dela, até que a mulher abriu a porta ainda sem nada como uma maluca querendo que ele veja, mas ele na hora não entendeu por que ela fez aquela coisa estranha do nada, fechando de novo a porta para não precisar ver nada, falando que vai dar uma chance para ela voltar e se trocar de volta com suas roupas, ou ele ia mostrar para todo mundo seu corpo, fazendo uma contagem regressiva para abrir a porta de novo de uma só vez, andando para o prédio da forma que ele quiser, e a mulher não estava mais na sua frente. E quando ele menos esperou percebeu que aquela chave era um item mágico que estava voando na sua frente como um guia até o local que ele precisava ir nos apartamentos, até que ele se encaixou em uma fechadura na porta em sua frente, que era a porta para o escritório do síndico do prédio, e que muitas pessoas estavam querendo ir atrás daquela chave por algum motivo, e que era uma posição bem ruim para pessoas fortes quererem daquele jeito. Mas pelo menos agora ele tinha um lugar para ficar onde podia estar de olho em todo o prédio com as câmeras, se sentando então no chão no meio daquela sala para poder acumular de volta o seu poder para não ser morto com tanta facilidade assim. Até que ele ouviu alguém batendo na sua porta chamando por algum velho, até que quando ele abriu viu que era a mesma mulher que estava na porta antes quando ele chegou naquele prédio, e até a mulher achou estranho que ele estava lá dentro ao invés do homem que estava com a chave mais cedo. Mas o protagonista deu a desculpa de que o seu tio tinha se aposentado e deixou a posição para o protagonista e que agora ele poderia ajudar ela, e ela disse que a água parou de funcionar quando ela estava no seu banho, e estava indo verificar qual foi o problema, e o protagonista pediu para levar ele onde poderia ter acontecido o problema. E indo até um lugar que tinha todos os canos que levam até os apartamentos, ele ia usar um poder especial que costumava ter antes, como se fosse uma visão de raio-x, e consertar o problema que ela estava tendo. Vendo então com os seus olhos especiais que pareciam estar brilhando, que tinha um monte de tecido entupindo os canos que água dela, e no momento que ele olhou para o lado para contar do problema que poderia ser resolvido, acabou vendo algo diferente na sua frente. O corpo daquela mulher estava cheio de selos de proteção para que ela não fosse ferida de maneira alguma, fazendo ele fingir que nunca viu nada, falando que ia consertar as coisas enquanto ela ficava em casa. Achando esquisito que ela tinha tantos feitiços de proteção no seu corpo, e que nem mesmo uma pessoa de rank alto iria conseguir tocar no corpo dela se quisesse com seu poder total, mas ele não ia se intrometer na vida dela porque não era problema dele o que acontece, consertando o problema que ela tinha no seu cano mais cedo. Se lembrando então do que aquele homem havia dito quando estava quase morrendo, entregando aquela chave misteriosa para o protagonista, achando que nada ali era relevante de verdade para ele, não há nada, andava em direção ao seu quarto novamente. E logo mais à noite a mulher saiu do seu quarto toda arrumada indo para algum lugar, saindo do prédio enquanto o protagonista estava vigiando todos os seus passos, falando que só estava fazendo isso porque era o novo síndico daquele prédio protegendo ela, levando em conta que o tio dela estava sendo seguido mais cedo naquele dia. Até que de repente ele ouve uma voz achando que tinham descoberto de que ele estava sendo seguida, mas na verdade era um grupo de cultivadores cercando a mulher para conseguir pílulas de evolução, mas na verdade eles estavam com a pessoa errada porque ela não tinha nada, já que o seu pai que era responsável por essas coisas que eles queriam, mas eles não conhecem o pai dela e acharam que seria mais fácil de conseguir a ajuda da sua filha antes de ir falar com o papai. Mas ela no mesmo momento avança para cima dos homens e tenta atacar todos eles com uma adaga que ela tinha guardada com ela.
E então parecia que ela estava no controle da situação daquele combate, mas na verdade ela errou o ataque e o chefe falou para eles formarem a armadilha em volta da garota, e os cultivadores fizeram aparecer uma barreira embaixo dos pés da menina que ficou presa lá dentro, mas ela achou que conseguia sair porque eles eram fracos com truques ainda mais fracos. Porém eles já sabiam que a garota tinha vários selos de proteção dentro em volta seu corpo, e queriam prender ela lá dentro para irritar ela e fazer algo a mais. Porque no momento que ela estava prestes a tentar escapar, vários deles apareceram na sua frente com feitiços de fogo para acertar ela, e ela estava só incomodada de ficar lá dentro, mas na verdade ela também sabia que eles não podem fazer nada no seu corpo e nem ferir ela, por isso estava sem medo de ser machucada. E o homem começa a tirar o seu celular do bolso e filmar tudo o que estava acontecendo com a mulher dentro do círculo, onde todos eles em sua volta do lugar brilhante preparados para atacar a mulher ali no meio com tudo o que eles tinham, mas mesmo ela desviando de todos os golpes eles ainda estavam acertando a sua roupa que era rasgada ao meio, deixando ela em uma situação bem vergonhosa porque estava ficando quase sem roupas, e ela ficou chamando ele de merda e lixo, porque o objetivo dele era filmar ela ficando sem roupa na frente de todos para convencer ela de ajudar eles no que queriam. E então depois de um tempo ela desistiu porque não havia mais escapatória, falando que vai ajudar no que eles quiserem, mas na verdade agora estava se divertindo com aquela situação de ficar filmando ela toda hora. E de longe vendo tudo aquilo o protagonista estava em cima de um prédio vigiando todos e tudo o que estava acontecendo, e a menina não tinha mais o que fazer chorando no meio dos homens com vergonha até que ouviu uma voz falando dentro da sua própria mente como telepatia, e ela respondeu na mesma hora que estava ouvindo ele para tentar achar uma saída daquela situação em que estava agora, e até mesmo o homem que estava filmando percebeu que alguém estava mandando uma mensagem secreta dentro da mente dela, mandando todos procurarem quem é que estava fazendo tudo isso. E percebendo que eles queriam saber disso, o protagonista mandou a mensagem para que todos presentes conseguissem ouvir, e ele estava contando sobre todas as fraquezas daqueles homens para a mulher e como que ela poderia escapar daquele círculo mágico, porque nesse ponto da competição ela estava quase implorando por ajuda pela voz misteriosa que estava ouvindo. E ele falou para ela que era só ir em um sentido específico para sair daquele círculo, mas ela não queria sair de lá ainda naquela condição das suas roupas, mas ele então falou que era só matar todos eles porque já viram todo o seu corpo antes mesmo disso acontecer, porém não ainda estava recusando a proposta porque não queria que sua imagem fosse vazada para todos que estavam na cidade, e o protagonista ficou irritado com aquilo e decidiu resolver ele mesmo aquilo, dando um tiro na cabeça de um dos homens que estavam na frente dela para que ele morresse e ela pudesse pegar as suas roupas emprestadas depois de matar todos eles. E o homem ficou pedindo perdão por tudo que ele fez porque não queria nada de mal, mas o protagonista ficou então pensando em como ele poderia dar uma desculpa, e acabou falando sobre o incidente que teve mais cedo vendo a mulher sem nada, e por engano ele acabou mandando essa mensagem secreta para ela também, que ouviu tudo e reconheceu que aquele era o protagonista que viu ela mais cedo ficando muito irritada e vestida. E então, seguindo as instruções do protagonista, ela começou a correr no sentido que precisava e quebrou o selo, e vendo aquilo fez todos os outros homens ficarem com medo da voz misteriosa correndo para o mais longe que eles podiam naquele momento, e essa ação deixou a mulher indignada deles estarem fugindo dela por medo do que tinha acontecido agora. Até que de repente o protagonista pulou e parou exatamente na sua frente para tentar provocar a mulher que ficou vermelha, porque ela achou que ele estava tentando testar as suas habilidades e do que ela realmente era capaz de fazer no campo de batalha. Mas ao mesmo tempo ficou irritada de saber que estava sendo vigiada esse tempo todo desde o momento que eles se viram, mas se arrependeu quando ele mencionou o fato de que ela foi salva por ele há poucos segundos antes, mas ele considerou que a dívida dela foi paga quando ela mostrou todo o seu corpo lá na frente dele quando se conheceram, chamando ela para ir andando com ele já que não precisavam ficar lá parados naquele lugar esquisito. E os dois ficaram andando lado a lado durante todo o tempo em que estiveram juntos no meio da rua daquela cidade, e então ele percebeu que ela estava querendo falar alguma coisa para ele agora, dizendo que se quiser pode só chamar ele normalmente de você nada mais.
Porém ela não queria chamar ele desse jeito agora que eles se conhecem melhor, queria saber qual era o seu nome verdadeiro, mas antes de responder essa pergunta ele começou a olhar para cima e pensar em uma resposta para dar para ela, e era algo esquisito alguém pensar no seu próprio nome, fazendo ela pensar que ele estava tentando falar um falso, mas na verdade ele esqueceu qual era o seu nome, como se tivesse amnésia, mas o motivo disso era que ninguém chamava ele pelo seu nome faz tanto tempo, que nem se lembra, fazendo então ela ficar curiosa e querer inventar um nome para ele usar enquanto estiverem juntos, mas ele não queria fazer isso por ser algo muito mundano, falando como se fosse o ancião que ele era antes, e com esse comentário ele acabou mudando de ideia mais tarde sobre o seu nome. Mas mesmo sendo algo mundano, como diz ele, ela se apresentou como Gogo Ying mesmo que ele não ligasse para isso. E logo no dia seguinte estavam de volta nas suas casas, e a mulher saindo do seu banho sem nada e trocando de roupa, mostrando como estava frio naquele dia para ela usar uma roupa daquelas, e se arrumando para ficar dentro de casa durante o resto do dia, e quando ela foi andando para a sua sala percebeu uma coisa muito esquisita, algo diferente em cima da sua mesa, e acontece que era um café da manhã que o protagonista fez mais cedo, e enquanto ela estava comendo tudo pegou a mensagem que ele deixou para ela na mesa, falando que a comida era para ele comer mais tarde, e não dela. O que deixou ela bem irritada de verdade vendo a mensagem, mas por outro lado também ficou meio aliviada porque conseguiu descobrir o seu nome que estava anotado logo no final da página como assinatura. E naquele mesmo dia o protagonista lembrou que tinha algumas cavernas que ele deixava coisas de sua vida caso ele reencarnasse de novo, para viver de uma forma mais fácil, e que não pode ir para outras além da que estava perto porque ainda não sabia voar com o cultivo. Até que ele chegou no meio de uma floresta de bambus em sua volta quando estava com sua bicicleta, sabendo que o lugar daquela caverna estava em algum lugar por aí. Mas antes que ele conseguisse fazer algo assim, uma pessoa chamou a sua atenção por estar em um lugar proibido, pensando que ele era um espião do outro templo que era o seu inimigo, mas ele só estava passando por ali por acaso e nunca ouviu falar do templo que falaram, e os homens consideravam ele um aliado da aliança marcial, e que era perigoso ficar naquela floresta, mas ele nem mesmo sabia que aliança era essa de que eles estavam falando. Até que eles ficando irritados falaram que ali tinha uma caverna anciã que pertencia ao seu templo especial, que era a mesma que o protagonista estava procurando mais cedo, mas os dois na verdade queriam matar ele por estar no seu território já que pessoas mortas na verdade não podem falar nada. E quando o protagonista ouviu isso ficou irritado e não estava aguentando ouvir eles fingindo ser bonzinhos, acertando uma espada no meio do peito de um deles de uma só vez, o matando imediatamente, falando que reagiu por ter ouvido os dois conversarem sobre tentar matar o protagonista. E o outro que ainda estava vivo ficou muito irritado com o que ele fez e começou a acumular toda a energia dentro do seu corpo, quase se tornando um macaco gigante e poderoso com uma transformação para conseguir esse nível. Mas o protagonista já conhecia aquela habilidade e ela não era difícil de ser evitada e desviando perfeitamente de cada ataque que o monstro estava fazendo na sua frente, revelando então que na verdade foi ele que escreveu aquele método de cultivo como uma piada, e não sabia que realmente iria funcionar em alguém. E quando o monstro achou que tinha pego o protagonista e ia esmagar ele até a morte com os seus braços enormes, na verdade estava com toda a vantagem porque o homem deixou o protagonista chegar perto demais dele, conseguindo usar seu poder de uma forma mais certeira que quase explodiu o corpo daquele homem transformado que morreu logo depois do seu colega de antes. Vocês gostaram do vídeo? Espero que vejam ainda mais vídeos do nosso canal e se inscrevam.